Quando a gente começa a estudar funções de várias variáveis, um dos primeiros assuntos que a gente estuda é o domínio dessa função, já que agora a gente não fala mais de domínio como um intervalo real, mas sim como uma região bidimensional, tridimensional, dependendo de quantas variáveis a nossa função tem. Nesse vídeo a gente vai falar sobre domínio de funções de duas variáveis, então o domínio é no plano cartesiano e vou te mostrar alguns detalhes que a gente precisa tomar cuidado quando está determinando o domínio de funções de duas variáveis. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Para a gente entender um pouquinho mais o que é esse domínio, como é que a gente representa funções de várias variáveis, vamos pensar aqui numa função que a gente está acostumado. Se a gente não entrou ainda nesse assunto de funções de várias variáveis, tudo que a gente estudou foi funções de R em R, onde a gente dava um valor real, que geralmente a gente chama de x, e tinha uma resposta y, que também era um número real. Como é que a gente desenha o gráfico? Primeiro, a gente tem aqui o eixo do domínio da função, que é o eixo x. E aí a gente marca os pontos x nesse eixo e a altura vai ser a imagem dessa função. Então, a gente tem uma entrada R, uma entrada real e uma saída real. E a gente desenha o gráfico da função aqui no plano cartesiano. Mas o domínio é apenas essa reta real. Agora, quando a gente vai para funções de várias variáveis, a gente está mudando o domínio dessa função, a gente está acrescentando esse n. E esse n ele pode assumir vários valores, 2, 3, 4 e assim por diante. Em geral, a gente fica estudando n igual a 2, 3 ou até mesmo 4, porque o R2, então, ele fala de uma placa, de um plano, algo com duas dimensões. O nosso espaço que a gente vive é tridimensional, então a maioria dos problemas está associado com o R3, quando o n aqui é 3. E alguns problemas, além do espaço tridimensional, também precisam de uma evolução no tempo. Então, a gente tem o espaço contendo três variáveis, geralmente x, y, z, e o tempo. O problema de trabalhar com R3 e R4 é que a gente perde um pouquinho a noção do que é esse gráfico, já que quando a gente desenha um gráfico de uma função de R para R, a gente está falando do plano. Então, o gráfico sempre vai estar numa dimensão n mais 1, que é o índice que está aqui nesse R. Então, se a gente tem o n igual a 2, a gente vai ter um gráfico em R3. Se a gente tem um n igual a 3, a gente vai ter um gráfico em R4. E aí, como é que a gente desenha em R4? A gente não consegue. Então, o que mais se estuda relacionado a gráficos é a situação onde o n é 2. Então, se o n é 2, a gente vai ter duas dimensões aqui para o nosso domínio, o x e o y. E essa placa, essa base bidimensional, esse plano bidimensional vai ser o domínio ou restrição, né, dessa parte, vai ser o domínio da minha função. E o z vai ser, então, a altura, a imagem dessa função. E o gráfico, então, vai estar aqui em R3. Mas o foco desse vídeo é a gente falar de domínio de funções de duas variáveis, que é mais palpável a gente desenhar, né? Tanto o domínio quanto o gráfico dessas funções. Esse é o gráfico de uma função que tem duas variáveis e aí a gente tem o gráfico aqui em três dimensões. Aqui o x é essa reta em vermelho, o y é essa reta em verde e em azul a gente tem o z. E esse gráfico a gente percebe que ele não passa para baixo do plano xy, ele só tem uma imagem para valores de z positivo. A função que define esse gráfico é essa função aqui, f de xy igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado menos 4. E se a gente olhar esse gráfico só de cima, a gente vai ver essa imagem aqui. A gente vai ver que essa parte em azul aqui é o gráfico e tem um buraco aqui no meio onde nenhum valor z está associado. Qualquer ponto que eu pegar x, y aqui dentro, eu não vou conseguir calcular um valor z para essa função. Por que que isso acontece? Porque essa função ela tem uma raiz quadrada e a raiz quadrada ela tem restrições para a gente poder calcular.
A gente fala em cálculo em funções reais. Então, eu não consigo calcular a raiz quadrada de um número negativo. Então, dependendo do valor de x e y que eu coloque aqui, pode ser que o argumento aqui dentro dessa raiz dê um número negativo e eu não consiga fazer essa raiz quadrada. Então, a gente tem que olhar para essa restrição. Eu tenho que ter x quadrado mais y quadrado menos 4 maior ou igual que zero. Isso é equivalente a dizer que o x quadrado mais y quadrado tem que ser maior ou igual que 4. E isso aqui, gente, define uma circunferência. Se a gente só olhar para a igualdade, x quadrado mais y quadrado igual a 4 é uma circunferência centrada na origem e de raio 2, porque a gente sempre precisa olhar esse termo como sendo um quadrado. Então, 2 ao quadrado eu sei que é 4, e isso me fornece que o raio dessa circunferência é 2. E aqui a gente percebe que esse buraco que ficou aqui sem nenhum z associado é de raio 2. Portanto, a minha restrição para o domínio veio tanto olhando graficamente quanto olhando algebricamente. E a gente pode escrever o domínio dessa função também através de conjunto, como os pontos x e y, que estão em R2, que é esse plano, tal que x quadrado mais y quadrado é maior ou igual que 4. Esse sinal de maior ou igual veio da restrição que a gente tem sobre a raiz, mas a gente tem outras situações que a gente precisa analisar. Eu trouxe 4 principais restrições que a gente tem quando fala de domínio, que a gente precisa olhar para essas funções e aplicar essas restrições. E aí eu trouxe também algumas situações, o que pode gerar dessas restrições. Então, a primeira delas, que é a mais tradicional, que a gente tem uma divisão. Então, P dividido por Q, eu não posso ter divisão por zero. Então, eu preciso que esse Q seja diferente de zero. A segunda restrição que a gente tem é a que a gente trabalhou agora, raiz enésima de P. Então, eu sei que se o N é par, o P tem que ser maior que zero. Isso não acontece se a gente está falando de raiz cúbica, raiz quinta, não precisa de nenhuma restrição. É somente quando o N é par. Se a gente juntar as duas, a gente tem uma terceira restrição, que é uma fração com raiz. Então, nesse caso, tem que falar essas duas restrições. Então, o Q tem que ser maior estritamente que zero se N é par. Ele tem que ser maior ou igual que zero por causa da raiz, mas ele não pode ser zero por causa da fração. Então, maior, apenas maior que zero. E uma outra situação é quando a gente tem um logaritmo também. A função logaritmo pede restrição. A gente não consegue calcular o logaritmo de números negativos nem de zero. Então, o P tem que ser maior que zero. E essas funções que aparecem aqui nas restrições é que vão dizer qual que vai ser a região que a gente está falando. Em geral, a gente vai ter regiões formadas por uma reta, então vai dividir em duas partes através de uma reta, ou vai ser uma parábola, ou vai ser uma circunferência, ou uma elipse, ou uma hipérbole. As funções que aparecem aqui nas restrições, elas podem ser qualquer função, mas é comum aparecer essas restrições aqui, porque a gente já tem um perfil para essas funções. Eu vou trazer aqui agora uma análise para cada uma dessas restrições que a gente tem, para cada uma dessas funções que aparecem, e para cada restrição eu posso ter uma dessas 5 aqui para a gente analisar. Para a gente entender bem a diferença, eu vou pegar esses 4 tipos de situações e vou analisar o que acontece quando a gente tem parábolas, quando as restrições vão gerar parábolas. Então, eu vou começar aqui com a primeira situação e vou pegar essa função. Então, eu observo aqui que a gente tem o 4x, que é o P, e no denominador eu tenho 2x² mais y menos 1. E aí eu tenho uma fração que não tem raiz, que não tem logaritmo, e eu preciso apenas que 2x² mais y menos 1 seja diferente de zero para a gente ter o domínio dessa função. E como é que eu sei que isso aqui é uma parábola? E a gente tem que lembrar lá de geometria analítica, quando a gente estuda essas cônicas, que quando eu tenho um termo ao quadrado e o outro não, isso sempre vai ser uma parábola. E aí eu posso isolar esse y passando 2x² para o outro lado e o menos 1 também. Eu tenho aqui uma restrição, então o domínio pode ser qualquer valor xy, desde que o y seja diferente de menos 2x² mais 1. Se a gente olhar aqui para essa desigualdade e pensar como igualdade, a gente vai ter esse gráfico aqui. E eu já trago esse gráfico pontilhado porque eu sei que eu não quero esses pontos, eu quero o resto. Então, quando a gente não quer alguma coisa, a gente vai traçar pontilhado
né? Lembra que era bolinha fechada, bolinha aberta quando a gente estava falando de intervalo? Bolinha fechada continha, bolinha aberta não continha. Aqui a gente fala de um gráfico contínuo ou um gráfico pontilhado. Quando eu não quero aquele gráfico, aquela região, eu vou colocar ela pontilhada. E aí, o resto vai ser o meu domínio. Só não vai ser o domínio nesse pontilhado. Então, nosso domínio aqui é todos os pontos x, y reais, mas que o y seja diferente de menos 2x² mais 1. Então, a gente só tirou essa parte aqui pontilhada. Agora a gente vai para a segunda situação. Então a gente vai pegar essa função aqui e observe que o que está aqui dentro da raiz é a mesma restrição que a gente tinha antes. Então a gente vai precisar que o 2x² mais y menos 1 agora seja maior ou igual que zero, porque a gente tem uma raiz quadrada. E aí eu vou fazer o mesmo processo, vou passar esse 2x² e esse menos 1 para o outro lado e vou ficar com y maior ou igual que menos 2x² mais 1. E de novo a gente está falando de uma restrição que envolve parábola. Então eu já tenho aqui, por exemplo, o domínio da minha função dada como conjunto, que é os pontos x, y pertencente a R2, tal que o y é maior que menos 2x² mais 1. E como é que isso funciona graficamente? Então, eu já tenho uma parábola. Como tem um sinal de maior igual, vai valer a igualdade. Então, eu vou desenhar a parábola, a mesma que a gente fez antes, só que agora eu só quero para valores onde o y é maior que menos 2x² mais 1. Então, vai ser ou para o lado de fora ou para o lado de dentro. Como é que eu vou decidir isso? Eu pego um ponto qualquer. Eu vou pegar, por exemplo, 0, 0. E vou substituir aqui na minha desigualdade. Então, 0 é maior ou igual que menos 2 vezes 0² mais 1. Aqui vai ficar 0. E aqui a gente vai ter 0² vezes menos 2 é 0, mais 1 é 1. E 0 é maior ou igual que 1? Isso é falso. Então, o 0, 0 não pode ser um ponto do meu domínio. Isso significa que essa região não está no meu domínio, e sim a parte de fora, e esse então é o domínio dessa nossa função. Só a parte que está ali para fora da nossa parábola. Inclusive, a parábola pertence ao domínio dessa função. Vamos agora para a terceira situação, quando a gente tem uma fração e raiz. Então, vou pegar essa função aqui. Observem que eu mudei um pouquinho o sinal aqui dos termos para a gente analisar o que acontece. Mas vai continuar sendo uma parábola. Então, agora quando eu tenho uma divisão com a raiz, eu vou precisar fazer essa restrição. Menos 2x² menos y mais 1 tem que ser maior que zero. E eu vou isolar esse y. Só que nesse caso eu vou passar o y lá para o outro lado. Vai ficar menos 2x² mais 1 tem que ser maior que y. E o domínio dado como conjunto é esse, onde a gente coloca essa restrição, né? Então, vai ser todo ponto x, y percente R2, tal que vale essa restrição. E como é que é o gráfico? De novo, estou vendo que é uma parábola que está aqui acontecendo. Se fosse um sinal de igual, seria uma parábola. Então, a gente vai desenhar a parábola. De novo, eu coloquei pontilhado, porque aqui eu não tenho que vale a igualdade, eu só tenho uma desigualdade estrita. Então, eu vou colocar pontilhado porque eu sei que essa parábola não vai fazer parte do domínio. E aí, eu preciso decidir se vai ser a parte de dentro ou a parte de fora da parábola. Como aqui eu quero y menor que menos 2x² mais 1, eu preciso testar onde que é. Será que é aqui dentro ou será que é aqui fora? Pego um ponto. Vou pegar de novo 0. Então, eu sei que menos 2 vezes 0² mais 1 é maior que 0. Será que vale isso? Vale, né? Porque 0² dá 0, vezes 2 dá 0, mais 1 vai ficar 1 maior que 0. E 1 é maior que 0. Então, esse ponto 0, 0 vai pertencer ao domínio dessa função. E a gente vai ter essa região aqui como o domínio da função. São todos os pontos onde o y é menor que menos 2x² mais 1. E não inclui a parábola, por isso que a gente deixa ela pontilhada. Vamos agora para essa situação aqui com o logaritmo. E de novo eu vou pegar o mesmo tipo de restrição, só que agora o logaritmo pede que a gente tenha p maior que zero. Eu vou isolar o y tem que ser maior que menos 2x² mais 1, e a gente já coloca o nosso domínio escrito na forma de um conjunto. A restrição vai ser de novo essa parábola, só que agora a gente quer y maior que menos 2x² mais 1. É diferente da situação anterior. Então, eu sei que se eu substituir o 0, 0,
A desigualdade que eu encontrar não vai ser verdadeira, né? Zero não é maior que 1. Então, o 0,0 não pode estar no meu domínio, e sim só a parte de fora dessa parábola e não contém a parábola. E finalizamos assim a análise gráfica do domínio de funções de várias variáveis, e você tem que prestar atenção em muitos detalhes. Primeiro, qual restrição que a nossa função está exigindo, então tem que analisar aquelas 4 situações, e depois dessa restrição que a gente encontra, qual função que a gente está encontrando? Será que é uma reta? Será que é uma parábola? Será que é uma elipse, uma circunferência, uma hipérbole? Essas duas informações vão te gerar o domínio. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o que é um domínio de uma função de várias variáveis, principalmente funções de duas variáveis. E se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.